Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 34. Deus é quem exalta ou humilha o seu povo. Na realidade, nós precisamos crer que Deus é o Senhor da história. Esta é uma fé que nem todos os cristãos têm. Há cristãos que parecem mais agnósticos, porque se eles não dizem com seus lábios que não creem que Deus age hoje em dia, pelo menos na prática eles agem assim, como se Deus tivesse criado o mundo, o universo e abandonado a sua própria sorte. De fato, Deus não abandona, ele deixa os homens naturais andarem de acordo com aquilo que eles querem, porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. No entanto, Deus não abandona o universo, ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. As leis da química, da física e da astronomia e etc. são leis que podem ser entendidas como a força da palavra de Deus. Sim, Deus, através destas leis, sustenta todo o universo. É por isso que Deus trabalha até agora. Sim, Deus Pai trabalha até agora, foi o que disse Jesus. Ele está sustentando todo o universo, ele dirige o universo e ele dirige a história do homem também. Ele não obriga um homem, uma pessoa, a fazer determinada coisa, mas ele dirige a história. Ele levanta a Faraó, ele destrói a Faraó. Ele levanta a Nabucodonosor e ao seu grande império babilônico, ele destrói o império babilônico. Ele levanta a Inglaterra, ele arrasa a Inglaterra. Ele levanta a Rússia, ele destrói a Rússia. Deus é quem põe reis e quem destitui reis. Deus é quem exalta e quem humilha. Deus é quem levanta o seu povo, quem humilha o seu povo. Deus é quem dá vitórias ao seu povo. Deus é quem dá derrotas ao seu povo. Deus é quem levanta Israel e diz que ele jamais será arrasado definitivamente, porque Deus há de ter compaixão e Deus há de restaurá-lo por causa de suas promessas feitas a Abraão, a Isaac, Jacó e a Davi. Estas promessas estão repetidas muitas e muitas vezes na Bíblia e Deus há de cumpri-las todas. Sim, Deus é quem dirige a história e ele sabe exatamente o que está acontecendo no meio do seu povo. Durante esta dispensação, a época em que vivemos, Deus tem apenas um povo, e este povo se chama Igreja. Todos aqueles em todo lugar que fazem a vontade de Deus são a Igreja do Senhor. Esta igreja não tem nome, não tem denominação, não tem sede aqui na terra. Esta igreja só tem sede lá no céu. E ela é dirigida aqui na terra por aquelas pessoas que Deus constitui como líderes, mas Deus não dá exclusividade, como muitos desses líderes pensam. Muitos deles pensam que são donos ou sócios da igreja e até dizem a minha igreja, os meus diáconos, os meus presbíteros, seus coisa nenhuma. Você é um escravo, um servo, se não é, deveria ser um servo de Deus. E se você não é um servo, um escravo, você não é nada, você é um religioso a mais, junto com tantos outros que há na face da terra. Mas no reino de Deus só há lugar para servos, aqueles que querem fazer a vontade de Deus com todo o seu coração e a sua vida. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, não são do pastor. O pastor é um servo das ovelhas. Ele vive a serviço das ovelhas para que as ovelhas cresçam, engordem e pastem. O pastor é um servo da igreja, uns dos outros. E como pastor, os outros ministros, presbíteros, apóstolos, profetas e todos somos servos de um mesmo Senhor que nos dirige. Deus tem um povo só. A nossa força, portanto, vem desse Deus. Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos dá vitória, Deus é quem nos dá derrotas. Paulo, o apóstolo Paulo, teve que ter um espinho na sua carne para saber que a força vem de Deus. Quando ele queria se gloriar, e razões para isso ele tinha, na sua própria carne, quando ele queria se gloriar na sua sabedoria, nas suas experiências, no seu currículo, então houve um espinho colocado por Deus nele para que ele soubesse que a sua fraqueza é grande. Sim, eu considero tudo como esterco para alcançar a Cristo e ser achado nele, não tendo razão própria,
não tendo mérito próprio, mas sabendo que o Senhor é quem me sustenta. E como o apóstolo Paulo, eu também tenho um espinho na carne. Espinho não é enfermidade, é outra coisa. Pode até ser uma enfermidade também, mas espinho é um mensageiro de Satanás para nos esbofetear. É algo que você não consegue vencer, é algo que serve para humilhar a você. Espinho tem um ministério vindo de Deus, embora ele seja de Satanás, mas é usado por Deus para nos esbofetear e nos humilhar. Vamos ler Salmo 89, de 12 a 15. Nós podemos ler: o norte e o sul, tu os criaste, ó Deus. O Tabor e o Hermon são duas montanhas. Exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Deus é poderoso, forte, vitorioso, mas é justo. Deus que ama a verdade e a justiça. E diz mais: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, ou os sons festivos, o povo que sabe glorificar e exaltar a Deus, o povo que sabe gritar e pular para exaltar a Deus, o povo que sabe também ficar em silêncio na presença de Deus, em respeito e reverência. Deus é grande e tremendo na congregação do seu povo, e, portanto, se é assim, nós devemos reconhecê-lo com toda a honra, com toda a autoridade e respeito que lhe são devidos. E nós sabemos que este Deus pode nos garantir a vitória, e o nosso sucesso vem somente dele. Não vem da sabedoria do homem, não vem das roupas que a igreja usa, não vem do tamanho do templo, não vem da quantidade de programas e atividades que uma igreja tem, mas vem da obediência ao Senhor. Seja grande ou pequena a igreja, o grupo, mas vem do Senhor, da obediência a Deus. E se um é abençoado, todos são abençoados com ele. E se o povo é desobediente, todos sofrem por causa da desobediência de uns. Saiba disto, ninguém pode ser engrandecido espiritualmente na igreja, enquanto há outros que estão mal espiritualmente. Deus quer exaltar a todos ou humilhar a todos. A vitória vem para todos e a derrota também para todos. Em Salmo 89, 41 e 42, nós lemos o salmista falando, era um discípulo de Davi, este autor do Salmo. Ele diz o seguinte, desabafando-se com Deus: Senhor, despojam o teu povo todos aqueles que passam pelo caminho. Todos, e os vizinhos escarnecem. É um opróbrio. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo aos teus inimigos. Em outras palavras, Senhor, nós somos humilhados por todo mundo. Essa gente que não presta, essa gente que não faz a tua vontade, que não tem méritos, essa gente nos humilha. Nós somos o opróbrio desta gente toda. Que situação difícil, mas por que isto? Por causa da desobediência. Porque Deus não é o Senhor da igreja, é o homem que manda na igreja. Então, resultado, opróbrio, vergonha, derrota. Hoje a igreja no Brasil está assim, envergonhada. Quando alguém quer zombar ou ridicularizar alguém, diz: esse é um crente. Os crentes, olha a coisa de crente lá, gritando no meio da praça. Olha, isso é coisa de crente. Não é, meus irmãos, pelo que faz. É pela intenção das coisas como são feitas. Muitos que vão para a praça pregar não querem pregar o evangelho. Eles querem mostrar que estão pregando o evangelho. É uma questão de afirmação pessoal. Não é uma questão de amor. Porque se fosse amor, eles não pregariam só na reunião, não. Eles voltariam para casa num ônibus pregando. Eles andariam por todo lado pregando. Mas eles não fazem isso, não. Eles passam uma semana se preparando para pregar meia hora numa reunião. Durante o restante da semana, eles não pregam nada, só pregam naquela meia hora. Então, esta pregação não é uma questão de amor a Deus, é uma questão de afirmação pessoal. E, assim, muitos dos programas que são feitos na igreja, você vê uma pessoa aparentemente chorando, uma pregação emocionada, você pensa: mas que pregação, que palavra bonita. É tudo mentira, a pessoa não está sentindo aquilo não. Vai ver o que está no coração daquela pessoa. Ela treinou, ela ensaiou, está ali como um artista, um ator, chorando, vertendo lágrimas. Um servo de Deus disse que as lágrimas não são propriamente motivo para nós nos basearmos como prova de um coração ardente.
porque nada chora mais copiosamente do que um bloco de gelo. Veja, a grande sabedoria que está nesta palavra. Deus quer ser tudo no seu povo. Provérbios 24, 29 é uma exortação para não nos gabarmos das coisas que Deus nos dá. Não digas, como ele me fez, assim eu lhe farei, gabando-se da sua força. Eu tenho condições de fazer isto ou aquilo, eu vou fazer. Eu nada. Faz morrer o seu eu, meu irmão, minha irmã. Em Provérbios 25, 7 e 14, nós lemos: melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado. Como nuvem sem água é aquele que se gaba. Não se gabe, meu irmão, você não tem força para nada. Se Deus não der, você não consegue nem andar até a esquina para pegar o ônibus. Se Deus não lhe der graça, você não faz nada. Então não se gabe, porque a força não é sua, é de Deus. E se é de Deus, humilhe-se perante seus irmãos, ao invés de querer se exaltar sobre eles. Não queira ser grande na igreja. Na igreja grande é somente Jesus. Em Salmo 60, 2 e 3, nós lemos: abalaste a terra, Senhor, fizeste o teu povo beber o vinho da perturbação. Sim, Deus faz isto com o seu povo. O povo de Deus experimenta derrotas porque se afasta de Deus. O povo se afastando de Deus, não obedecendo a Deus, querendo exaltar o homem, como é o que nós estamos vendo no Brasil em nossos dias, então a mão de Deus há de pesar sobre o seu povo. Veja o Salmo 60, 2 e 3. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe agora as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber o vinho que atordoa. Agora, mais adiante, no versículo 10, nós lemos: não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia. É um clamor a Deus. Senhor, veja essa situação de vergonha, essa vergonha que estamos passando no Brasil, a tua igreja fazendo mais vergonha do que qualquer coisa, só pecado que se vê, o homem exaltado, programas que são shows, não tem nada de espiritualidade na igreja, somente show, cada um querendo se mostrar mais do que o outro, e a tristeza enche o nosso coração. Tu nos fazes sermos envergonhados diante do mundo. O mundo escarnece de nós, zomba, ridiculariza, e não há poder nenhum que os faça parar. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Era o lamento e o clamor do salmista. No Salmo 61, versículo 5, nós vemos o contrário. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Deus realmente faz isto com aqueles que obedecem e temem o seu nome. Por exemplo, Salomão, em 1 Reis 3, de 3 a 5, é dito que ele amava a Deus. Foi a Gibeon oferecer sacrifícios a Deus, e com toda a humildade. Ele ainda não era soberbo, era humilde. Deus lhe disse: pede-me o que queres. Ele pediu sabedoria, Deus lhe a concedeu. Deus o exaltou. Deus pode exaltar a você, minha irmã, meu irmão. Basta que você se humilhe na presença dele. Busque a face do Senhor. Não queira ter cargos na igreja, não queira ser grande, não queira ser reconhecido e nem receber recompensa aqui na terra. Deixe a sua recompensa para receber quando o Senhor voltar. Que Deus abençoe a você. Amém.